ele tinha mais ou menos uns 10 anos e eu sempre consagrei a Agner ao Senhor, né? A Agner, quando estava no meu ventre, eu passei muito mal na minha gravidez e Deus usou um profeta e falou: não se preocupe, porque dele eu vou cuidar de tudo. Nunca vai faltar nada para ele. E a gente tem vivido essa promessa. E só que quando a gente vai passar pelo fogo, a gente tem medo de se queimar. Quando a gente vai passar pela água, a gente tem medo de se afundar. Então, a Agner quebrou o braço quase uma fratura exposta, né, no cotovelo. Ele foi ficar em cima de um skate, o skate rolou e ele caiu. E ele veio com o braço pendurado para mim. Eu estava lá em Camboinhas, na casa de amigos. Era um sábado. E nós pegamos o carro, só teve tempo de vamos embora ver o que vai acontecer. E eu estava com a Agner atrás, minha amiga e Daniel na frente. E naquele momento, Deus falou assim: é nesse momento que eu quero que você tire o perfeito louvor. Cante para mim. E eu comecei a cantar, porque eu estava com medo do que poderia acontecer com meu filho. E eu comecei a cantar, comecei a louvar o Senhor naquele carro, sem saber o que ia acontecer. E nós fomos direto para alguns hospitais, estava sem água, quase em todos os hospitais de Niterói. E encontramos um louco, porque sempre tem um louco, né? Deus tem umas coisas assim, que usa as coisas loucas. E aquele médico, o Dr. Cláudio, ele falou: olha, a gente não tem água, não tem como dar uma anestesia no teu filho, a gente vai colocar o braço dele no lugar, porque senão vai inchar. E a gente não tem como nem deixar ele aqui. E ali a gente, como mãe, a gente sofre junto, né? Sofre, tem medo de alguém fazer alguma coisa errada. E ali eu me lembro que o médico tirou para fora e ficou com a Agner ali. E Deus falou: você não me louvou? Você não me exaltou? Então você vai ver o meu poder. E ele conseguiu colocar o braço de Agner no lugar. E depois disso ele falou: olha, agora você procura um ortopedista. E as coisas de Deus são coisas assim muito engraçadas, né? Porque na época a gente estava sem plano de saúde e eu falei: meu Deus, como a gente vai fazer? A Agner vai ter que fazer uma cirurgia. Fomos para um hospital. A Agner fugiu do hospital para não fazer a cirurgia, mas porque Deus já tinha feito a cirurgia. E talvez ele já estava entendendo, né, pelo medo, porque o medo tem uma coisa boa, ele também... Ou ele te paralisa, ou ele faz você ter coragem para algum plano de ação que Deus está te mostrando e você nem sabe por quê. E ele ali pegou o plano de Deus, fugiu do hospital, a gente não conseguiu interná-lo, e fomos em busca de um outro médico. Esse outro médico foi também um outro projeto de Deus, uma das coisas loucas que Deus sempre fez com a minha casa. A gente sempre foi muito propagador do evangelho, sempre foi muito evangelista. E aquele médico lá em Nova Iguaçu, a gente dentro daquele hospital que estava sendo inaugurado lá em Queimados, e esse cara era o diretor do hospital, e Deus virou para Daniel e falou assim: vocês não vieram aqui por causa do teu filho, vocês vieram aqui por conta dele. E Daniel começou a profetizar na vida dele, o homem começou a chorar. A gente até esqueceu do Agner, do que Deus tinha que fazer, do que tinha que fazer no braço dele. E ele falou assim: não, ele não vai precisar de nenhum tipo de cirurgia. Você só vai fazer uma fisioterapia. E aí o fisioterapeuta também, um cara cego. Uau! Começou a mexer no braço de Agner, um cego, gente. Então, assim, Deus, ele faz as coisas inusitadas, mas ele cuida. E a gente precisa aprender. Então, assim, a música sempre foi muito, muito, muito viva dentro da nossa casa.